Olá, estou aqui, né, junto com a Nilce para poder apresentar para vocês no Up Digital um pouco sobre a agilidade. E antes, né, de começar a falar realmente sobre agilidade, eu queria me apresentar. Então, quem sou eu? Eu brinquei outro dia, né, que eu sou engenheira de formação, mais agilista de coração. Então, eu sou formada em engenharia ambiental, sou apaixonada por pessoas e estou sempre em busca da melhoria contínua. E é por isso que eu me encontrei na agilidade. Então, eu sou uma pessoa que de fato valorizo dados, eu acho importante a gente se nortear pelos resultados, né, pelas métricas, e não tomar decisões em achismos. E ser agilista me deu a oportunidade de ter métricas para tomada de decisão e ainda assim trabalhar com pessoas, sendo aquele líder servidor que vai contribuir para o desenvolvimento da carreira das pessoas que estão ali ao meu redor, tá bom? Então eu espero de verdade que vocês gostem e qualquer dúvidas ou sugestão eu estou à disposição. E aí, indo aqui um pouco para a nossa agenda, né? Qual que é a ideia? Vou falar um pouco sobre o que é agilidade, como foi a minha migração de carreira para a área de agilidade, como que é a minha rotina hoje, né, no trabalho que eu estou atualmente, como que foi no meu trabalho anterior. Então, o que é a rotina de um agilista, como é a rotina de um agilista. Vou levantar aqui alguns pontos de atenção que eu considero importantes, falar um pouquinho sobre cargos e salários, né? Hoje a gente tem Scrum Master, Agile Master, Agilista, Agile Coach. E vou finalizar um pouco aqui compartilhando com vocês algumas dicas e sugestões que na minha carreira, no meu dia a dia, eu considero importantes e acredito que possa fazer sentido aí para você que está introduzindo, né, a carreira de agilidade. Tá bom? Espero que vocês gostem. Bom, então, iniciando, não tem como não explicar o que é agilidade. E eu achei até interessante poder compartilhar um pouco com vocês, porque inicialmente, quando as pessoas elas pensam em agilidade, a primeira coisa que vem à cabeça é framework, Scrum, Kanban, Jira, Trello, né? E na verdade a agilidade ela vem antes disso, né? A agilidade ela é uma abordagem no gerenciamento de projetos. Então a gente tem os projetos tradicionais que normalmente utilizam uma abordagem tradicional, que seria aquele waterfall, né, cascata. Por que cascata, né? Porque ele vai cascateando cada etapa do processo até a entrega final, que sim, aí, né, no final é o valor que o cliente vai receber. Já em agilidade, a gente fala em entregas de valor constantes. Então não precisa cascatear toda uma entrega para só ao final entregar valor para o seu cliente. Você pode fazer essas entregas de valor constantes, mas é claro, né? Cada hora ela vai ser um entregável até chegar de fato no produto inteiro que o cliente precisa. Mas não significa dizer que a abordagem tradicional seja ruim. É que cada abordagem faz sentido para um determinado cenário. Falando de software, né, que as coisas mudam o tempo todo, que tem uma variabilidade muito grande, um nível de incerteza muito grande, a gente precisa de ter feedbacks constantes para conseguir entender e melhorar para trazer o valor para o seu cliente. Agora, se for um projeto que você já tem noção, né, do fim, você já sabe o que esperar, por exemplo, falando de construção civil, né? É um projeto que não tem tanta variabilidade, né? Você vai começar, você quer um apartamento, você vai entregar um apartamento. Agora, quando tem uma variabilidade de, por exemplo, rede social, né? Antes era Facebook, aí depois mudou, na verdade tinha Orkut, né? E depois veio o Facebook, depois o Instagram, aí teve o Snapchat, aí agora a gente tem o TikTok. Então imagina que você está desenvolvendo uma coisa muito legal pro Orkut e aí o Orkut anuncia que vai excluir, que vai acabar. Então não faz sentido. Por isso que é importante esses feedbacks constantes e é aí que a agilidade se encontra. Ela é uma abordagem no gerenciamento de projetos. E aí eu trouxe até um trecho que eu retirei do livro do Rafael Albino sobre métricas ágeis, que ele fala o seguinte: ser ágil, quando se fala em projetos, é trazer a mentalidade em que o produto satisfaça as necessidades do cliente final. Por quê? Quando a gente fala
em projetos tradicionais, normalmente a mentalidade que se tem é um ganha-perde, né? Para o cliente ganhar alguma coisa, o fornecedor tem que perder por um lado. Ou então, para o cliente perder, quer dizer, para o fornecedor ganhar, o cliente tem que perder, né? E quando a gente fala em ágil, a gente quer satisfazer o cliente. E essa frase dele está muito ligada com o manifesto ágil, né? A gente tem ali aqueles 4 valores, os 12 princípios, eu vou até compartilhar um pouco com você sobre isso, mas é por isso que eu trouxe, que eu acho que faz muito sentido. É onde a gente quer satisfazer o cliente, entender a necessidade dele e não simplesmente negociar um contrato, beleza? Então, de uma forma resumida, a agilidade é uma abordagem no gerenciamento de projetos. E dando continuidade, anteriormente eu falei sobre o manifesto ágil, e aqui eu trouxe ele muito relacionado ao mindset ágil, né? Mindset é pensamento. Então, configurar o pensamento para que seja ágil. Tem até um livro que chama Mindset, eu sugiro que quem tiver a oportunidade faça a leitura. É um livro extenso, mas ele abriu a minha mente assim em relação ao mindset. Então aqui a gente está falando sobre esse mindset ágil. O que uma pessoa precisa, né? Qual é o pensamento que a gente precisa ter para conseguir trabalhar com agilidade? Então eu trouxe aqui tentando vincular muito o manifesto ágil com esse pensamento do mindset ágil. E aí, só trazendo um pouco para vocês, o Manifesto Ágil, ele foi escrito por homens, né, que estavam ali trabalhando na área de desenvolvimento de software, e eles entenderam juntos o que independente da ferramenta, independente do framework, um projeto ágil precisaria ter para ser considerado ágil, né? O que o XP usa, né? O que o Scrum usa? Quais são, no fundo, ali, os valores que essas ferramentas têm, que independente de qual delas eu usar, é importante que eu siga para ter esse pensamento ágil, para ser considerado um projeto ágil, né? E aí eles criaram esse manifesto, onde tem 4 valores e 12 princípios. Aqui eu vou compartilhar só os valores, mas eu sugiro que quem tem interesse em se aprofundar um pouco mais, que veja também sobre esses 12 princípios que o manifesto compartilha aí com a gente, tá? Então, entrando aí sobre o primeiro valor do Manifesto Ágil, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, o que isso quer dizer, né? Que a gente precisa ter um mindset de comunicação, de empatia, porque ali a gente está falando que as pessoas, elas são mais importantes do que processo, do que ferramenta. Então, do que adianta se você trabalha com XP, se você trabalha com Scrum, se você trabalha com Kanban, se você não entende as pessoas que estão inseridas naquele contexto, né? Do que adianta você oferecer um produto que vai revolucionar a vida do seu cliente, uma ferramenta, se não é o que ele precisa naquele momento, né? Às vezes é uma revolução para você, mas será que é isso que aquele cliente está precisando? Então, quando a gente fala em indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, é a gente olhar para as pessoas em primeiro lugar e depois a gente entender qual ferramenta se adequa, qual processo faz mais sentido. E para que isso aconteça, a gente precisa saber se comunicar. A gente precisa saber ouvir, né? Quando a gente fala muito de comunicação, a comunicação não é só falar, ela também é aquela escutativa. Empatia, né? Como que você vai entender o seu cliente? Como que você vai entender o seu time se você não tem empatia com o que está se passando ali naquele momento? Então, se a gente for, né, vincular um comportamento, um mindset que está relacionado aí ao primeiro valor do manifesto ágil, seria comunicação e empatia. Porque a gente tem que saber se comunicar e tem que ter empatia com as pessoas que estão trabalhando com a gente, tá? Independente se é cliente ou se é fornecedor ou se é o seu próprio time. E aí o segundo valor é software em funcionamento mais que documentação abrangente. E aqui, gente, é muito importante documentar, tá? Imagina que você chegou numa empresa, você é desenvolvedor ou, no meu caso, né, que sou agilista, e não tem nada escrito, não tem nada lá. Como é que você vai levar, né? Como que você vai entender as coisas que estão acontecendo? Porém,
não é isso que está falando, não é que não seja importante documentar. Então quer dizer que não vamos documentar. A pessoa que chega nessa empresa nova vai ter que se virar. Não é isso. A documentação, ela é muito importante, sim. Mas o primordial são softwares em funcionamento. Então, não significa que primeiro você tenha que documentar um mundaréu de coisas para depois colocar o seu software em funcionamento, que seria mais ou menos o pensamento cascata, né? Você cascateando aquela documentação e vai entregar valor só no final. E não é esse o objetivo quando a gente fala em projetos ágeis. É a entrega de valor constante. Então, a nossa preocupação tem que ser o software em funcionamento, para depois a gente se preocupar com documentação. Mas a documentação é muito importante, mas ela não é a prioridade quando a gente está falando em agilidade, beleza? O terceiro, só voltando, né? Quando a gente fala em mindset, esse segundo valor, ele está muito relacionado à praticidade e estratégia. Então, a gente quer ser prático, vamos entregar, né? Já ouviram falar de MVP, que é o mínimo produto viável, né? Então, é o que a gente consegue entregar que já vai trazer valor para o cliente de uma forma prática. E para isso, a gente precisa usar da estratégia, beleza? Então, indo para o terceiro, que é colaboração com o cliente, mais do que negociação de contratos, que foi o que eu falei anteriormente, explicando, né, o que é agilidade e embasando lá no comentário do Rafael Albino, que eu retirei do livro dele, Métricas Ágeis. Então, aqui a gente está querendo dizer que é muito importante, quando a gente lidar com o cliente, essa colaboração. Então, por exemplo, o cliente quer um projeto para ser entregue, a gente está em 7 de setembro, que eu estou gravando, né? E aí ele quer que seja entregue, vamos colocar no dia 30 de outubro. E você já verificou, olhando lá o lead time do time, identificando a média de entrega, que não vai ser possível entregar até o dia 30. Então, o que, que você vai fazer? Não precisa de você retirar cláusula de contrato, retirar produto, retirar serviço, você vai colaborar, né? Então, olha, eu não consigo te entregar tudo até o dia 30, mas eu consigo te entregar valor subindo isso para você no site, por exemplo, tá, gente? Então, assim, muito mais do que pegar o contrato e ficar tirando cláusula, tirando produto, colocando produto, é entender como que você pode contribuir com o cliente e que haja uma colaboração mútua, né? Para que faça sentido para o cliente também. Não é só você que vai ganhar, mas é importante que o cliente também entenda que faça sentido para ele e por isso a colaboração é muito importante. E aí, quando a gente fala nessa colaboração, vem também a negociação de conflito. Porque pode ser que o cliente não esteja tão disposto a adiar ou a receber parcialmente o que ele queria. Então, é isso que tem que fazer sentido, né? Você tem que entender o que o cliente de fato precisa e não o que ele quer, né? É um ponto importante. Às vezes, a gente faz de tudo para entregar o que o cliente quer, mas não é o que ele precisa, tá? Então, vai ter que ter esse joguinho de cintura aí para poder negociar possíveis conflitos. E por último, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Gente, no mundo do software, tudo muda o tempo todo, tá? Então, você, por exemplo, previu que subiria uma filtre na terça-feira. E aí deu errado. Aconteceu alguma coisa em produção, bananou tudo e você não conseguiu subir. Vai ter que ser flexível. A gente vai ter que responder às mudanças. Foi o planejado? Era o plano que subisse na terça-feira? Era. Deu para subir? Não deu. Então, vamos resolver, vamos responder às mudanças para que a gente consiga ter essa flexibilidade e entregar o que foi pedido. Então, talvez não seja da forma como a gente queria, mas a gente tem que ter esse plano, ter essa flexibilidade, pensar em soluções de problemas, para que mesmo com esse impedimento, a gente consiga entregar o que foi proposto, né, e o que foi acordado. Então, esse slide, essa parte aqui, é muito tentando vincular os 4 valores do manifesto ao mindset ágil que a gente vê todos os dias na nossa rotina como agilista, beleza? Esse slide aqui eu intitulei como migração, carreira, que foram os passos que eu segui para poder entrar dentro da carreira de agilidade.
Então, por mais que no meu caso tenha sido uma migração, eu acredito que você que esteja iniciando sua carreira agora, seja seu primeiro objetivo profissional, também vai fazer muito sentido, tá? Mas eu coloquei migração porque foi muito baseado na minha experiência. E aí eu compartilho algumas dicas de como você pode fazer essa migração, essa inserção na área de agilidade. E aqui, é claro, é muito na teoria, né? Porque na prática você pode precisar de algum tipo de experiência ou pelo menos aplicar a agilidade em alguma área que até então não seja na área de desenvolvimento de software. Então, a primeira dica que eu falo é preparação. Então, estuda, gente, estuda mesmo, se aprofunde. Não é esses estudos superficiais, esses vídeos no YouTube de 5 minutos que vão resolver a sua vontade de fazer uma migração de carreira. Ter embasamento, ter profundidade, leia livros, participe de workshops, participe de... a gente tem hoje alguns meets, né, que a galera grava. Então, é uma sugestão que, de coração, eu trago aqui para vocês para se aprofundar e não estudo superficial, porque você pode ver um vídeo no YouTube de 5 minutos explicando o que é Kanban, mas lá na hora do pega para capar, né, na hora do vamos ver, você não entendeu o que de fato é o Kanban e aí não entende o que está por trás da metodologia e aí não consegue aplicar isso no seu dia a dia. Então, estude de verdade, se prepare, que isso vai ser um diferencial. A profundidade no assunto, o conhecimento, ele é um diferencial. Porque se você está em uma entrevista e te fazem perguntas situacionais, né? Como você agiria em determinada situação? E podem ser perguntas que vai exigir um conhecimento mais profundo. Talvez nem é necessária a experiência, mas se você entende a profundidade daquele assunto, você consegue se sair bem diante de uma pergunta que seja mais complexa, beleza? Bom, o segundo ponto então que eu trouxe foi aplicar o pensamento ágil, que foi tudo que eu expliquei anteriormente, no meu dia a dia. Então, por mais que eu ainda não estivesse inserida na carreira de agilidade, eu tentava ao máximo na minha rotina, no meu trabalho, aplicar esse pensamento. Então, comunicação, entrega de valor rápida para o cliente, visualização do meu fluxo, né? Quando você entende, quando o manifesto ágil, né, ele fala sobre essa comunicação, comunicação também entre o time, né? Então a gente fazia alguns encontros diários, encontros semanais, colhia feedback. Então, por mais que eu não estivesse na área, eu tentei ao máximo aplicar esse mindset, esse pensamento na minha rotina e no meu dia a dia. Então, quando eu fiz a entrevista, por exemplo, né? Como você agiria em determinada situação? Como você agiria em uma daily, né? A daily é um rito do Framework Scrum, que é um encontro de 15 minutos, onde as pessoas ali, elas falam como foi o dia, qual que é o planejamento e se teve algum impedimento. E aí o time não está muito aderente. Como que você agiria, né? Então, a gente tem que entender, de fato, como eu agiria. E eu só soube responder porque eu fiz anteriormente no time que eu trabalhava e o time, de fato, no primeiro momento, não estava muito receptivo a essa daily. Então, por mais que eu não estivesse na área de desenvolvimento de software, eu estava na área de atendimento, eu consegui responder essa pergunta. Então, aplique no seu dia a dia, aplique na sua rotina, né? Mas eu nem trabalho, né? Eu estou estudando, sou estudante universitário. Então, pense na sua vida pessoal mesmo, tá? Planejamento. Eu, por exemplo, li um livro sobre refinamento, backlog, produto. E eu não sou uma pessoa de produto, né? Eu sou uma pessoa de agilidade. E eu pensei, cara, como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Eu peguei e fiz um refinamento dos meus desejos, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma viagem para o exterior. Como que eu me planejo para chegar até o meu objetivo? Como que eu entrego valor que vai me motivar semanalmente a continuar, especialmente porque comprar uma casa é um objetivo a longo prazo, né? Como que eu vou manter essa disciplina? Então, isso é um estudo de caso, né? Se der certo, caraca, você aplicou a agilidade aí no seu dia a dia. Então, é um desafio. Com certeza você vai encontrar desafios, você vai ter alguns percalços,
mas é um exemplo de aplicabilidade do pensamento ágil. Então também é muito válido aí como uma experiência. É claro que não é a mesma coisa para quem já atua, né? Mas é um ponto importante para quem está pensando em iniciar e é o primeiro emprego na área. O terceiro ponto que eu trouxe foi em relação a networking. Gente, isso aí qualquer pessoa consegue, tanto quem está entrando na área, quanto quem já está há muito tempo, quanto para quem quer fazer uma migração, para quem é estudante ainda, networking. Assim, LinkedIn hoje, a gente sabe que é a rede social que, de fato, está aí mais em alta quando a gente fala em trabalho, em networking. Então, adiciona a galera, vê o que faz sentido para você, gente. Eu já vi alguns comentários, né, de que LinkedIn é para adicionar Deus e o mundo. Eu tenho o meu pezinho atrás em relação a isso. Eu acho que tem que ser pessoas que façam sentido para o que você quer de carreira. Porque as pessoas que você adiciona são as pessoas que você vai ver no seu feed ali de atualização. Então, se ele não é uma pessoa que tem relação com o seu contexto, as atualizações que você vão ver não tem relações com o seu contexto de trabalho. É claro, não precisa de você ficar na sua bolha também, né? Eu só quero ver coisas relacionadas à agilidade. Mas tem que ter um limite também, tá? Mas é uma opinião pessoal. Você faz o que você quiser no seu LinkedIn. Mas, de toda forma, é o networking, é o canal ali para você conhecer pessoas, para você trocar, para você ver vaga, para você pedir ajuda. A gente também tem grupos de WhatsApp que são muito legais. Na Simpla, né? Você pode digitar agilidade, Scrum, Kanban, você vai ver muitas pessoas que fazem palestras gratuitas, trocas, e aí você participa, você conhece outras pessoas, e aí você vai criando essa sua rede de conexões, tá bom? E claro, se for uma empresa na qual você trabalha que tem a oportunidade de agilidade lá, conta para Deus e o mundo que você quer migrar de área e dar o seu melhor, né? Então, na própria empresa também é uma forma muito boa de criar esse networking aí para que você consiga fazer essa transição de carreira. E por último, óbvio, né, gente? Não adianta você ter isso tudo se não tem vaga, se não tem uma oportunidade. Então, eu não quero também, né, parecer que é só estudar que você já está pronto. Não é assim, tem que ter oportunidade. Mas, se você estiver pronto, você vai estar muito mais preparado para a oportunidade. Então, a oportunidade tem que ser a última coisa. Porque se ela for a primeira, você não vai estar preparado quando ela aparecer. Beleza? Então, assim, resumidamente, é o que eu acredito que seja importante para quem está iniciando a carreira, como fazer para chegar lá e também para quem está em transição de carreira, beleza? Bom, então a gente já passou pelo que é agilidade, entendemos um pouco do manifesto ágil vinculado ao mindset ágil, o que a gente teria que fazer ali, né, num passo a passo para fazer essa iniciação de carreira na área de agilidade. E agora a gente vai para a rotina. Então já comecei a trabalhar, já passei, já entendi. O que um agilista faz no dia a dia? E aqui eu trouxe para vocês essa rotina muito baseada na minha experiência das empresas que eu já atuei. E aí, falando na minha experiência, eu gostaria de reforçar que a rotina vai depender muito da maturidade do time que você está trabalhando. Então, se for um time mais júnior, você vai ter que pegar na mão, né? Você vai ter que mostrar o caminho das pedras, né? Explicar o passo a passo, acompanhar muito mais de perto. Agora, se for um time mais maduro, é um time que entende o papel dele ali no contexto, que sabe da importância, é um time que já leva sozinho a daily, é um time que já tem um comprometimento em cobrar refinamento, é um time que na retrospectiva já participa muito mais. Aqui eu tô falando o nome de ritos de Scrum, mas no Kanban, por mais que não seja o mesmo nome, tem cerimônias que têm o mesmo objetivo, né? Então, novamente, vai depender da maturidade do time. E aí, um dos pontos que a gente acompanha, que faz parte da nossa rotina, é acompanhamento da saúde do time através de métricas. Então, você vai ter que entender de moda, de média, de mediana, percentil, né? Entender se o time está com a entrega bacana, se tem cadência, a mesma quantidade que entra é a quantidade que sai, tem gargalo em algum lugar, a entrega fica parada em algum momento. A gente de fato está entregando valor para o negócio? Então, assim, as métricas, elas vão ajudar muito mais a gerar perguntas do que dar respostas, né? A gente, em agilidade, aprende de forma empírica. Então, é o nosso passado que vai fazer com que a gente entenda o que aconteceu para poder trabalhar melhor no nosso futuro. As métricas, elas não são para apontar dedo,
né? A gente evita o tempo todo o microgerenciamento. Então, eu não quero saber o que fulano ou ciclano estão fazendo. Eu quero saber por que a gente não entregou aquele produto. Aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né? Houve algum gargalo? Então, você como agilista vai levar esses questionamentos para o time. Gente, essa métrica aqui está mostrando isso. O que aconteceu? O que a gente pode fazer, né? A gente não está ali para dar resposta, a gente está ali para levantar perguntas e entender se faz sentido ou não. Às vezes, a entrega de um time leva 15 dias. E você fala, poxa, 15 dias é muito. Mas no contexto daquele time, 15 dias é o normal. Então, é preciso entender o contexto do time para você saber que aquilo lá é normal ou não. E aí perguntar, é responsabilidade do time decidir o que vai fazer com aquilo. Mas é sua responsabilidade mostrar o que está acontecendo, beleza? O segundo seria participar de cerimônia. A gente faz muita mediação, né? Resolução de conflito, melhoria contínua. E aqui um ponto importante agilista não é secretário, né? Então você não tá lá para anotar pauta de reunião, não. Você tá lá para mediar. Então, às vezes é um grupo de pessoas muito grande e que fogem um pouco do assunto. Então, você traz essas pessoas mais pro assunto. Às vezes é uma pergunta que precisa ser feita. Gente, tá claro para todo mundo? Ficou alguma dúvida? Né? Então, na verdade, quando você media, você tá ali mais para manter as pessoas naquele contexto, manter as pessoas focadas e levantar um questionamento ou outro quando for pertinente, né? Às vezes você tá inserido numa reunião que a galera tá focada, a galera sabe o que quer, tem início, meio e fim, então não precisa nem você falar nada, né? Não é porque você é agilista que você é obrigado a participar. Mas, em algum momento, você verificou, por exemplo, que os ânimos se exaltaram, né? Que foi uma discussão que gerou ali algum tipo de conflito, aí você tá ali para fazer aquela mediação. E claro, na nossa rotina, né, com os nossos ritos, as nossas cerimônias, então a gente tem as dailies, a gente tem as retrospectivas, as reviews, em algum momento ali você também pode mediar, especialmente a retrospectiva, mas a daily, a review é mais o próprio time que leva e faz esse acompanhamento também. Mas como eu disse, né, dependendo do nível de maturidade, você pode ter que participar um pouco mais ativamente da daily e dependendo do nível de maturidade, você pode ficar tranquilo que o próprio time consegue resolver os problemas que ali aparecerem, tá bom? O terceiro é ser um líder servidor para o time, contribuindo com one-on-one e feedback. Isso é muito legal, gente, porque você de fato tá ali para poder servir ao time, né? Como a gente pode melhorar, como a gente pode evoluir como time. E se o time não confia em você, como que ele vai acreditar que o que você está falando é de fato porque você quer que aquele time seja cada vez melhor, entregue resultados cada vez melhores, né? O sucesso do time é o seu sucesso. Então, se o time está indo bem, é porque você está conseguindo trazer essa visibilidade para o time, né? Então, é muito importante o one-on-one para que você se aproxime do time, para que gere essa confiança e em algum momento, talvez, caso seja necessário um feedback, o time vai saber que aquele feedback é pro bem deles e não é apontar dedo, né? Como eu falei, a gente ao máximo evita o microgerenciamento. Então, é buscar entender como time, como que a gente pode evoluir. Construção de times com técnicas de team building, por exemplo. Então, você está chegando um time novo, ou uma squad nova, ou saiu muita gente, entrou muita gente, as coisas mudaram. E aí você tem que trabalhar ali para promover um ambiente colaborativo, né? E aí esse ambiente colaborativo ele é muito legal quando a gente faz essas dinâmicas. Tem gente que acha que dinâmica é lero-lero, né? Ladainha e tal. Mas as dinâmicas, elas são importantes porque elas fazem essa interação para que o time gere mais questionamentos, para que o time fique mais unido, para que o time conheça uns aos outros, né? Se eu não sei, por exemplo, que fulano de tal tá passando por algum problema, eu posso ver que ele não tá entregando legal e fazer um julgamento daquela entrega dele. Mas o que será que está acontecendo, né? Então, para que isso aconteça, essas técnicas de team building, elas ajudam demais nessa integração. Então, vez ou outra, é importante que a gente faça para poder manter o time integrado e unido e já o próximo promovendo esse ambiente colaborativo entre eles. E por último,
multiplicar o pensamento ágil, né? Então, o agilista ele também trabalha nesse sentido de multiplicar o pensamento ágil. Eu até coloquei entre parênteses ali Café com Agilidade, que é uma iniciativa que na empresa atual que eu estou trabalhando a gente tem. Então, uma vez por mês, a gente compartilha com toda a empresa pensamentos que estão relacionados à agilidade. Então, a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de Scrum, a gente fala de Kanban, né? A gente fala de gestão do tempo, que está totalmente relacionada à agilidade, né? Quando você faz um gerenciamento melhor de seu tempo, você consegue ter mais tempo para fazer outras coisas. Então, são formas que hoje, na empresa atual que eu trabalho, a gente encontrou para poder multiplicar esse pensamento. Mas, dependendo do seu contexto, você pode encontrar outras formas. Mas um papel muito importante é multiplicar esse pensamento ágil dentro de outras áreas dentro da empresa. Beleza? Então, a ideia aqui é realmente resumir o que eu faço na minha rotina e o que normalmente um agilista, um Scrum Master, um Agile Master faz na rotina dele trabalhando com agilidade. Então, dando continuidade aí à rotina, né, de um agilista, eu quis colocar um slide a mais para poder falar um pouco sobre métricas ágeis. Por mais que eu já tenha enfatizado alguns pontos importantes quando se fala em métricas, eu achei importante trazer, evidenciando aqui algumas outras informações, tá? Então, as métricas, elas são para acompanhar o andamento de um projeto, tá? Elas, claro, conseguem te dar aí alguma previsibilidade, mas quando se fala em projetos ágeis, em desenvolvimento de software, a gente não é muito orientado ou faz muito sentido a datas fixas de entrega, tá? Porque se a gente se orienta por data e acontece alguma coisa, né, o planejamento dá errado, qualquer empecilho que aconteça no meio do caminho, a gente criou uma expectativa com o nosso cliente, com o stakeholder, e essa expectativa ela vai ser frustrada. Então, quando a gente fala de métrica, por mais que ela possa ajudar a trazer uma compreensão quanto à previsibilidade, não é ideal passar uma data cravada, tá? Porque isso pode frustrar o cliente, o stakeholder, e aí é muito mais complexo lidar com esse tipo de situação. Como eu falei anteriormente também, na agilidade a gente não estimula o microgerenciamento. O que é esse microgerenciamento, né? É a gente ver o que o fulano X está fazendo, o que o ciclano Y está entregando, quem está mais, quem está menos, e isso não é importante, né? É claro que algumas pessoas têm seus dias bons, outras pessoas têm seus dias ruins, mas o que a gente quer é a entrega do projeto. Como nós, como time, podemos entregar esse projeto para o cliente. E não eu, Priscila, né? Mas o time, como o time pode fazer essa entrega. As métricas, elas servem para trazer um histórico do passado, né? Como eu falei anteriormente, para que a gente possa aprender de forma empírica. Então, vai ser buscando a tomada de decisões baseado no que a gente aprendeu para poder melhorar as entregas futuras. E com o avançar do ágil nos projetos de software, começou um maior estímulo para que estes tipos de projetos também trouxessem previsibilidade de entrega. Por que eu estou falando isso? Porque inicialmente, quando falava-se em previsibilidade, por ser software e ser um ambiente mais incerto, não confiava-se tanto na previsibilidade desses projetos. Mas com o passar do tempo, a gente tem percebido cada vez mais que existe sim a possibilidade de trazer uma previsibilidade. O que é importante ressaltar é que não é preto no branco. Podem haver variações. Existe um risco nessa previsibilidade, né? Então, se eu falo que eu posso entregar a partir do dia 30, quer dizer que a partir do dia 30 aquela entrega pode ser realizada, mas pode ser que ela seja entregue no dia 1, no dia 2, no dia 3. Então, as métricas, elas contribuem para um entendimento, mas ainda assim não é um número preciso.
Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de desenvolvimento de software e isso muda o tempo todo. Então, não tem como a gente passar uma data certa. A gente trabalha com previsibilidade. Beleza? Então, foi por isso que eu decidi trazer isso um pouco mais à parte, para focar na importância da métrica, para focar de esquecer esse microgerenciamento e entender que as métricas elas estão aí para nos ajudar, né? Mesmo que a gente fale de previsibilidade, que é possível, cada vez mais a gente vê isso nos nossos dias, né? Porém, é muito importante ter essa cautela, que é previsão. Então, existe um risco de não acontecer, para não gerar uma expectativa e essa expectativa ser frustrada, beleza? Chegamos, então, nas ferramentas, frameworks e metodologias, que é onde eu vou falar um pouco para vocês de uma forma mais superficial, não vou me aprofundar aqui nesses temas, mas trazer esse ferramental que é importante para o dia a dia de trabalho de um agilista, que são as metodologias e os frameworks, tá? Bom, então aqui, primeiro, né, antes de tudo, o que são? Porque às vezes a gente fala de Kanban, de Scrum, de XP, de Lean, mas o que é isso? O que são metodologias? O que são frameworks? Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui, não foque nas ferramentas, foque no propósito, que inclusive é um dos valores do Manifesto Ágil que a gente falou anteriormente, né? Interação antes de tudo, né? Então, o que eu quero trazer aqui é que antes de você começar a se aprofundar em um time, eu quero levar o Scrum para esse time, eu quero levar o Kanban para esse time, pense primeiro no propósito daquela metodologia, no propósito daquele framework, porque isso aqui são apenas ferramentas para que você possa fazer o seu trabalho de uma melhor forma possível. Então, essa ferramenta, ela vai, claro, te ajudar a trazer mais visibilidade de cadência, vai trazer mais visibilidade do projeto, do processo, mas quando se fala em agilidade, o ponto principal não é o framework ou a metodologia que você vai utilizar, mas o mindset ágil. O que o time precisa para fazer entregas de valor constantes? O que o time precisa para ter uma cadência legal das entregas? É o Kanban que vai fazer mais sentido? É o Scrum que vai fazer mais sentido? Pri, eu estou numa empresa e eu quero implantar o Scrum. Por que você quer implantar o Scrum? Você já entendeu como que o Kanban funciona? Eu quero implantar agilidade na empresa, estou pensando em começar pelo Kanban. Mas você sabe o que é agilidade? Então, assim, antes de se falar em framework e metodologia, é muito, muito importante entender o propósito que aquele time tem, que aquela squad tem, para aí sim a gente entender o que vai se enquadrar melhor. Então aqui eu tô falando de Scrum, de Kanban, mas, né, como dito anteriormente, tem XP, tem o Safe também, que vai facilitar e também estimular os feedbacks para trazer mais visibilidade aí para o nosso trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, que Scrum ele é um framework que tem os ritos, né? Retrospectiva, daily, review. O Kanban tem as cerimônias também, né? Então, o Kanban não tem planning, mas tem a cerimônia de reabastecimento, que é basicamente a mesma coisa, onde você vai olhar para o seu backlog e você vai entender o que o time consegue fazer e o que o time se propõe a entregar. E a planning também, que é do Scrum, você vai reunir o time e fazer um planejamento através do backlog, o que o time consegue entregar no próximo ciclo aí da próxima sprint. Então, todas essas opções de Kanban, de Scrum, eles têm os seus pontos fortes e têm os seus pontos fracos. Aí você que vai precisar identificar o que faz sentido para o tipo de projeto que você está trabalhando. E às vezes eles vão se complementar. Quando a gente fala de ágil, a gente tem que entender o que faz mais sentido para o time. Então, por mais que você tenha o Scrum, você usa o Kanban para fazer a gestão visual do seu trabalho. Por mais que você tenha o Kanban, você usa algum pensamento ali do Scrum, da Daily, por exemplo, para poder fazer o acompanhamento diário das entregas do time.
Então, é importante que você conheça um pouco de todos, porque eles podem se complementar, né? Quando a gente fala de safe, o ágil escalado, então é importante que a gente entenda cada um deles, muito importante, mas mais do que isso, entender primeiro o contexto do time para depois saber o que faz sentido para aquele contexto, tá? Mas falando de metodologia, de ferramenta, hoje a gente tem essas que são as mais utilizadas e que, de fato, elas trazem uma maior facilidade de trabalho e manutenção desse trabalho no nosso dia a dia. Mas não foque na ferramenta por si só, mas no propósito que você quer trazer para o seu time, tá bom? Olá, então dando continuidade aí, né, aos frameworks e metodologias, eu vou focar aqui nesse slide em Scrum e Kanban. Claro que existem outros, como eu citei anteriormente, mas né, como aqui é mais uma introdução, eu vou fazer mais os dois utilizados. E aí eu separei entre framework e metodologia, para a gente deixar claro qual que é a diferença entre os dois. E é bem simples assim, é porque o Scrum ele vai trazer um conjunto de informações, de papéis, de cerimônias e regras que são associados a esses tipos de papéis. Já o Kanban, ele é mais um direcionamento, tá? Então você vai se direcionar pelo que eles estão te orientando. Ah, você pode fazer todas as cerimônias ou não, você pode fazer uma cerimônia só. Você pode entender que o Kanban você já vai começar com classes de serviço, que é uma forma de você classificar a prioridade dos seus itens, ou não, a gente vai começar só com o quadro através de uma gestão visual. Então, o Kanban, ele é mais um direcionamento de como você pode evoluir essa metodologia ao longo do tempo com a sua squad. O Scrum já tem essas regras bem definidas de tempos, de cerimônia, de cadência e de papéis, tá bom? Então, aqui eu trouxe mais um pouco sobre a rotina, né? Então, no Scrum, a gente tem as dailies, que são os encontros diários, as planes, que é o momento onde é definido, através do backlog de produto, o que vai entrar para o time poder trabalhar naquela sprint. E aí eu coloquei dois pontos aqui, que é o refinamento e a pré-plane, que são momentos em que vão trazer mais claridade sobre o que pode entrar na plane, as possíveis dificuldades que o time possa encontrar, para já esclarecer todas elas e, de fato, só entrar para o trabalho do time o que está claro, o que está sem impedimento e o que é possível entregar. Se no refinamento você identificou que uma tarefa que poderia entrar para a plane está faltando alguma informação, você já não coloca essa tarefa. Ou você complementa para que na plane as informações estejam completas. Se no refinamento você percebeu que não está claro os critérios de aceite, você já não leva essa atividade para a sua plane. Então, a ideia do refinamento e da pré-plane é entender como que está o backlog, se tudo está claro, se os critérios de aceite estão bem entendidos, se não há nenhum tipo de impedimento, para de fato levar para a plane só que o time tem informações suficientes para conseguir entregar. E aí a gente tem a review, que é o momento onde a gente mostra para os stakeholders, para os clientes, o que o time fez, qual foi o valor do produto que eles incrementaram ou que eles entregaram, e aí a participação muito importante do produto, para trazer uma visão de produto também dessa entrega. E as retrospectivas, que é quando o time vai olhar para ele e vai falar, ó, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal. Então, resumidamente, esses são os ritos que a gente tem no Scrum. No Kanban, a gente chama de cerimônia. E aí, a gente tem aqui sete cerimônias que podem ser realizadas no Kanban, mas não é obrigatório que todas elas sejam realizadas. E muitas delas são parecidas com as do Scrum. Então, quando a gente fala da cadência diária, por exemplo, é como se fosse a daily. É onde o time vai se encontrar para poder identificar alguns impedimentos. É um encontro rápido ali só para poder inspecionar mesmo. Entender como um pode ajudar o outro ou o próprio time levantar alguma bandeira de algo que não está caminhando. Então, também tem a cadência de planejamento de entrega, que é a mesma coisa, né? De se planejar o que a gente vai entregar. Tem a revisão estratégica, que é como se fosse a review que tem no Scrum também, mas de uma visão mais estratégica. Tem a revisão operacional, que é para um olhar mais do time mesmo, o que ele está desenvolvendo, o que foi que ele entregou. Então, assim, no Kanban existem mais cerimônias do que no Scrum,
mas muitas delas estão relacionadas com a mesma intenção que o Scrum tem de mostrar. Por isso que no slide anterior eu falei que o importante não é o método que você vai escolher, mas o que faz mais sentido para o seu time. E, claro, todos eles, independente da ferramenta, estão diretamente relacionados àqueles 4 valores que eu expliquei para vocês do Manifesto Ágil, né? Então, aqui eu trouxe só por alto mesmo esses ritos. Todos eles têm métricas também que vocês podem acompanhar, métricas específicas, mas no dia a dia você vai ver que não é porque você está usando o Kanban que você não pode usar uma métrica de Scrum, ou porque você está usando o Scrum que você não pode usar uma métrica de Kanban. É muito mais o sentido que faz acompanhar aquela métrica ou não, tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido. A ideia aqui realmente é trazer de uma forma mais resumida, mas eu sugiro que, caso vocês tenham interesse, se aprofundem mais, pesquisem, para poder entender e até conseguir sugerir um melhor modelo aí para o seu time trabalhar, tá bom? Essa parte, né, eu trouxe um pouco sobre o chapter de agilidade. Às vezes você nunca ouviu falar. Eu vou ser bem sincera que quando eu entrei na área, eu não entendi o que era um chapter. E na verdade, é um momento muito importante que você tem com as pessoas que atuam naquele setor, naquela área. Então, existem chapter de QA, né, que é QA, que é tester, que é testador. Existe chapter de back-end, de front-end. Ou seja, são encontros com especialistas daquela área, onde eles vão debater melhorias, sugestões, trazer projetos, inovações que façam sentido e que vão contribuir com outras áreas também. Então, hoje, na empresa atual em que eu me encontro, a gente tem um chapter de agilidade, que é o encontro periódico entre os agilistas, onde a gente busca trazer essas melhorias e evoluções tanto para nós, como time de agilidade, quanto para o negócio, tá? E aí, o que a gente fala nesse chapter? A gente fala sobre as nossas competências. Será que está todo mundo alinhado? Qual que é o nível de maturidade que a gente se encontra hoje? Como que a gente pode multiplicar o pensamento ágil na empresa? Quais são as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia? A gente planeja, a gente faz os nossos OKRs também. O que a gente quer como time de agilidade? E, claro, é um ambiente ali colaborativo. Então, todo mundo está por todo mundo quer aprender, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e as pessoas são sempre muito solistas. Isso, claro, pode ser particular da empresa na qual eu trabalho. Mas o que eu quero trazer aqui é que é importante ter essa troca com pessoas que entendem a sua dor, né? Que podem trazer melhorias e como time e como empresa. Então, é só um capítulo, né? Que, ironicamente, nesse chapter, é um capítulo mesmo que eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês que a agilidade vai além. Não é só cerimônia, né? Não é só métrica, mas a gente também, como integrantes da agilidade dentro da empresa, pensa sobre como transcender isso para outras áreas e entre a gente também, tá bom? Estamos quase chegando ao fim, mas antes gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos de atenção. E por que eu pensei em compartilhar? Porque quando eu mudei de empresa, ainda com agilidade, mas numa nova empresa, eu percebi que eu sofri ali em alguns momentos nessa mudança. E o primeiro é o contexto que está inserido. Então, você precisa entender, a empresa ela trabalha com o quê? Qual que é o objetivo dessa empresa? Né? Qual que é o OKR? O que eles têm de meta? Quais são os desafios? Essa squad que eu atuo, qual que é o papel dessa squad no todo? É muito importante que você entenda, porque se você não entende, você não vai conseguir ajudar. Então, eu sugiro que chegou, mergulhe profundamente, né? Desapega de métrica inicialmente, tente entender o processo, conhecer as pessoas, para você poder contribuir de uma melhor forma, de uma forma mais assertiva. O segundo ponto é conseguir a confiança do time. Você está num time novo, as pessoas não te conhecem. Como que você vai propor alguma coisa? Você vai falar, você nem me conhece, por que você acha que eu preciso fazer isso? Então, antes de tudo, chegou numa empresa, marca um papo.
conheça as pessoas, saiba das dificuldades, saiba como você pode ajudar. É muito importante conversar, é muito importante entender, porque só aí você vai conseguir a confiança do time e com a confiança do time você vai conseguir fazer o seu trabalho melhor. Porque quando as pessoas entendem, quando as pessoas te apoiam, você tá caminhando junto. Agora, se as pessoas não te apoiam, é como se você estivesse ali com outro objetivo que não o mesmo. E na verdade é o mesmo. Todo mundo ali tá ali pelo mesmo objetivo, que é entregar valor para a empresa, gerar lucro para que a empresa continue crescendo, né? E aí você consiga também contribuir. Então, confiança é muito, muito importante. Um terceiro ponto, trazer visibilidade para o problema sem ferir as pessoas. Aqui eu trouxe esse ponto porque as pessoas elas têm muito medo de serem julgadas. Então, quando você leva um número, você pode indiretamente estar falando: esse time não tá bom, né? As entregas desse time não tão bacanas. E não é isso que você quer fazer. Você quer entender como a gente pode evoluir como time. Então, para isso, tenha muito cuidado na hora que você vai trazer esses problemas, porque normalmente o time ele é comprometido. O time ele quer entregar. Mas existem alguns percalços no caminho que possam estar atrapalhando essa entrega. Então, explique bem a métrica que você vai levar. Fale com o time: olha, eu tenho certeza que vocês dão o melhor de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão entregando bem. É claro, se você tiver certeza, né? Porque se for um time também ali, aí você tem que talvez encontrar um outro caminho para poder trazer essa métrica, mas nunca a intenção dela é apontar dedo. A intenção dela é entender o que a gente fez para poder melhorar no futuro. E por último, usar as métricas de forma consciente. Então, é verdade? É o que está acontecendo? Então, vamos mostrar o que está acontecendo. Não tem até uma sugestão que eu vou dar, mas já dando spoiler, né? Um livro que chama Como Mentir com Métricas. E aí esse livro ele mostra que em dado momento, se você manipula algum dado, né, que é maior ou menor, dá uma outra impressão. Então, você tem que estar consciente das métricas que você está utilizando. Em relação à média, moda, mediana, o que faz mais sentido de acordo com o histórico de entregas do time? Eu estou fazendo jus a essas entregas? É isso mesmo que o time está fazendo? Então, sempre que você falar em métrica, pense, analise, tire um tempo, porque isso pode ser interpretado de N formas e nós, como agilistas, estamos sempre buscando a melhor forma para que o time enxergue que nós estamos ali trabalhando juntos para que aconteça uma cadência, uma boa saúde e entregas constantes de valor para o nosso time. Bom, então chegamos aos cargos e salários. Antes de tudo, eu queria esclarecer as diferenças, né? O que é um Scrum Master, o que é um agilista, o que é um Agile Master, o que um Agile Coach faz? Então, assim, o Scrum Master, ele foi um cargo que foi muito criado baseado no framework Scrum. Então, quando você vai ver o Scrum Guide, né, lá tem as posições, e aí tem o PO, tem o Scrum Master e tem o time de devs. Então, o Scrum, ele é um cargo muito mais voltado para o framework Scrum. Mas, com o passar dos anos e o entendimento da agilidade, as outras opções de frameworks e de metodologias, isso foi difundindo. Então, por mais que uma pessoa ela inicialmente trabalhe com o Scrum, pode ser que no meio do caminho o time perceba que Kanban faz mais sentido. E aí, ele vai deixar de ser um Scrum Master? O que vai acontecer? Então, com essas mudanças, acabou-se por mudar e se chamar agilista. Ou Agile Master. Agilista e Agile Master é a mesma coisa. Vai depender aí da empresa, né? Mas a função, a expectativa, o cargo, ele tem a mesma atribuição, tá? A única diferença do Scrum Master é porque é um cargo mais voltado para o framework Scrum. Mas nos tempos que a gente, né, vive hoje, normalmente vai depender muito do time
E aí você pode ter o Kanban. E aí, o que você vai ser, né? Você continua sendo um agilista. Então, é essa alteração. E aí tem o Agile Coach. O Agile Coach, ele é como o próprio nome já diz, né? Ele é um coach. Então, ele vai orientar, ele vai aconselhar em relação à agilidade, contribuir para essa multiplicação do conhecimento em relação ao ágil. E normalmente, um Agile Coach, ele tem um nível de senioridade maior. Por quê? É uma pessoa que já passou por todos os níveis da agilidade, né? Já foi júnior, já entendeu os problemas, né? Já consegue lidar melhor com algumas tomadas de decisão, já consegue de fato orientar outras pessoas quanto à agilidade. Já tem uma bagagem maior nesse sentido. E aí, em relação a salário, o que eu trouxe foi lá do Glassdoor e a média de salário em São Paulo. Então, simples, joguei lá no site os cargos e aí eu peguei a média de salário. Então, um Scrum Master Júnior, ele ganha a partir de R$ 5.000 até 11.500, que seria um Scrum Master Sênior. E aí, gente, novamente, São Paulo. Quando eu fiz a minha migração, eu não ganhava 5.000, tá? Mas é uma média, e São Paulo, que normalmente é uma cidade aí que paga mais. O agilista também está muito próximo, a partir de 5.000 até 11.200. E o Agile Master também a partir de 5.000 até 11.200. Então, assim, esses 3 cargos, Scrum, Agilista e Agile, eles estão na mesma base salarial, de 5 a 11.000. 5 um júnior e 11.000, 11.500 o sênior, beleza? E o Agile Coach, como eu falei, por ser um nível de senioridade maior, ele está recebendo aí a partir de R$ 10.500. Tem Agile Coach que ganha menos? Tem, com certeza. Tem agilista que ganha menos de 5.000? Tem. Mas aqui é a média que eu estou trazendo para vocês, tá bom? E aí, para finalizar, trouxe algumas dicas e sugestões. Primeiro, gente, eu separei um slide só para isso, humildade. Parece bobo, né? Mas em todas as profissões, em todos os momentos, a gente tem que ser humilde. Se a gente não tiver humildade para ouvir, para aprender, para escutar, vai ser muito mais difícil a nossa jornada, tá? Então, a gente tem que saber ouvir os feedbacks das pessoas. A gente vai errar e vai errar muito. Tem que mostrar, gente, foi mal, calculei errado, não era isso que eu tinha. É claro que tem toda uma responsabilidade por trás disso, mas a gente tem que assumir os nossos erros. A gente tem que ser humilde para entender o que aconteceu. E é só assim que a gente vai conseguir melhorar. Então, antes de tudo, gente, seja humilde para ouvir, para aprender e para conseguir ajudar o seu time a evoluir também, tá? E aí eu trouxe também algumas sugestões de livros, vídeos no YouTube, certificações e alguns cursos. Livro, tem o PBB, que é Construindo o Backlog do Produto. É um livro muito bom. Ele é mais um guia prático. Então, ele tem todo o passo a passo. Como se fosse um manual de como você vai fazer um gerenciamento do seu backlog. Ele é um livro que, inicialmente, você pode pensar que ele é mais voltado para produto. Mas ele te dá uma visão como agilista das perguntas que você pode fazer em um refinamento, né? Já que você vai estar lá mediando o refinamento, será que está claro para todo o time? Será que foi feito todos os procedimentos? Então é muito importante porque com a visão de produto você consegue contribuir no refinamento, nas etapas de discovery, para que o time consiga fazer uma entrega bem bacana. Os 5 Desafios das Equipes é um livro que eu li quando eu era supervisora, mas é muito importante quando se fala em gestão de times e pessoas. É um livro muito legal, vai falar sobre não ter politicagem, sobre ter transparência, para que a gente possa evoluir confiando uns nos outros. Métricas Ágeis, que é o livro do Rafael Albino que eu estou lendo nesse momento, é um livro muito, muito legal. É como se fosse um guia prático também. Tem muitas dicas, ele tem um gráfico, ele explica, ele vai lá nos primórdios, o que eu acho muito legal, que eu gosto de entender a história por trás daquilo.
Então você consegue trabalhar muito melhor com métricas depois de ler, na minha opinião, o livro do Rafael. E por último, o Como Mentir com Métricas, que foi o livro que eu falei anteriormente, que vai falar como que as pessoas podem gerar números, mas que aqueles números podem ser moldados para o que aquela pessoa quer mostrar. E nos ensina a ter um olhar mais crítico quando a gente for criar ou olhar alguma métrica. Falando de vídeos, né, no YouTube, tem um Meet da TOTS com o Rafael Albino sobre métricas ágeis. Gente, eu vi, é 1h30, eu acho. É de 1 a 2 horas. Mas é muito legal porque é mais uma conversa e você consegue ter mais profundidade. Então ele tá ali, tem mais uma pessoa com ele, que agora não me recordo o nome, mas as pessoas que estão assistindo são tanto pessoas de produto quanto da área de projetos de uma forma geral. E aí fazem questionamentos sobre métricas, sobre times, sobre indicadores. Então eu super indico e é um vídeo de 1h30, muito curtinho, mas te dá insights, né, de como você pode trazer isso para sua rotina no seu dia a dia. Tem também muitos workshops no canal Uniágil, Clube do Ágil, Papo Ágil. Tem um também que eu vi e eu amei, que é o Métricas Ágeis Hands-On, que é mão na massa, né? Então, eles pegam os gráficos, por exemplo, o throughput, te ensina a ler o throughput. O CFD, cara, como que você entende aquelas cores, né? Quais são os modelos padrões que tem no CFD? Como você pode ver as métricas pelo CFD? Então é muito legal, eles de fato passam passo a passo e para mim foi muito legal e eu espero que seja legal para vocês também. Falando em certificações, hoje existem muitas certificações, muitas. Mas assim, se eu for citar as básicas, seria do Framework Scrum, que é o PSM1, do Kanban, que é o... Não, peraí. Então falando aí das certificações, né? Hoje existem muitas certificações, mas as básicas mesmo seria a PSM1, que é a do Scrum. Tem a certificação do Kanban também. Tem o Management 3.0, que é mais voltado para a gestão de pessoas. Mas tem alguns outros conhecimentos que eu considero importante também, que seriam o SAFe, né? Que é o Ágil Escalado, o OKR, o Lean, técnicas de Team Building, Business Agility. Certificações, elas não são essenciais, não são mandatórias, mas é um diferencial. Vai depender tudo de você. Por que eu falo isso? Porque eu tenho amigos que têm certificação e estão trabalhando na área, e eu não tenho certificação e estou trabalhando na área. Então, cada pessoa vai trilhar um caminho e cada pessoa vai ver o que faz sentido para ela, beleza? E por último, eu sugiro um curso aí de métricas. Eu vou deixar o link para vocês. E também tem o curso do Rafael Albino sobre métricas, que eu também vou deixar para vocês. Eu estou indicando a de coração, porque de fato eu acredito que são cursos bons e que vão agregar aí para vocês no dia a dia, beleza? Bom, então eu acho que é isso. Gostaria de agradecer aí a vocês que participaram. Qualquer dúvida, sugestão, estou muito à disposição. Muito obrigada aí pela parceria e a gente se vê.